A vida cheia do Espírito pertence somente aos cristãos, aqueles que em profunda consagração e compromisso se entregam totalmente a Deus com gratidão. Porque em Romanos 8, versículo 9, a Bíblia diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E eu quero te dizer, no momento em que você, como um cristão que nasceu de novo, é cheio do Espírito Santo, tem coisas importantes que tomam lugar na sua vida. E eu quero te falar que a primeira coisa é que quando você é cheio do Espírito, o Espírito Santo se torna imediatamente Senhor da sua vida. E eu quero perguntar para você hoje, nesse dia, você já se entregou totalmente? Ou se você já se ofereceu totalmente como uma oferta a Deus? Se você fez isso, então você pode dizer como Paulo, lá em Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Tem Romanos 6, do 6 ao 7. Você agora é livre e está apto para cumprir a palavra de Romanos, de se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, de apresentar o seu corpo como um sacrifício santo, agradável a Deus. E é isso que Ele espera de nós, um momento de rendição absoluta, em que você se submete ao seu espírito, a sua alma, o seu corpo, todo o seu ser ao Senhor. Você aceitou Jesus e entregou a sua vida, mas ainda a velha natureza não quer nos dominar de muitas formas. Mas agora você que nasceu de novo, já entregou a sua vida para Cristo, pode decidir, pode escolher de livre e espontânea vontade de se oferecer a Deus como um sacrifício. E aí sim, você está rendendo todo o seu ser a Ele, ao senhorio de Cristo, ao senhorio do Espírito Santo. E esse ato de total rendição é agradável a Deus e abre o seu coração para a plenitude do Espírito, porque a Bíblia diz que quando nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo e santo, isso é agradável, é o nosso culto racional, consciente de que eu quero que a minha vida seja totalmente dirigida pelo Espírito Santo. E isso acontece quando você é cheio. Quando você é cheio, então você começa a se render totalmente a Ele. No momento que você é cheio do Espírito Santo, outra coisa que acontece é que você é purificado de todo o pecado, quando você se rende totalmente a Deus. Porque desde o momento que você aceitou Jesus, a sua vida já foi purificada pela obra de Cristo, mas o sangue de Jesus, ele é aplicado pelo Espírito Santo, porque ele vem morar dentro de você. E agora aquela natureza nossa, caída, degradada por causa do pecado de Adão, agora ela é eliminada, porque agora nós nos tornamos outro tipo de pessoa, a imagem, a semelhança de Deus. Mas para isso, precisamos deixar que Deus tenha todo o controle, tenha toda a direção da nossa vida, e Ele toma todo o controle quando você se permite ser cheio dele, cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, imediatamente Ele concede a você o seu poder. Lembra que Jesus prometeu aos seus discípulos que quando o Espírito Santo viesse sobre eles, lembra lá no Pentecoste, eles receberiam poder.
Desde então, nós encontramos diversas referências no Novo Testamento do poder do Espírito na vida dos crentes. O Espírito Santo enche os filhos de Deus com a sua presença, com a sua pureza, com o seu poder. Primeiro, poder para ser santo, como é a vontade de Deus para nós. E em segundo, poder para testemunhar e para servir a Ele, sabe? Para produzir uma vida santa, manifestar o fruto do Espírito. E também poder para realizar milagres, para fazer coisas extraordinárias através da sua presença. Então você precisa ser cheio do Espírito. Quando você é cheio do Espírito, o crescimento espiritual na sua vida é acelerado, porque você agora dá início à plenitude da bênção do Espírito. O crescimento espiritual começa desde o momento que você se tornou filho de Deus. Mas quando os impedimentos da nossa carne são purificados, e isso é uma função do Espírito. Quando você é cheio do Espírito, lembra, você é purificado dos seus pecados, das falhas carnais. E quando todas as falhas carnais são removidas pelo Espírito, após a pessoa ser cheia do Espírito, então o processo do crescimento espiritual na vida dela começa a ser intensificado e acelerado. É como se fosse um jardim que vai florescendo de um modo assim exuberante. Quando você vai arrancando as ervas daninhas, quando elas vão sendo removidas, o fruto do Espírito começa a crescer mais gloriosamente, sabe? Quando as ervas daninhas do ciúme, da inveja, do orgulho, da vontade própria, né? Da justiça própria, da teimosia, quando eles são arrancados, purificados pela presença, pelo enchimento do Espírito, pela plenitude do Espírito, então o processo de transformação, o processo de transfiguração, crescimento espiritual agora é muito maior. O valor agora ficou agregado, porque você se torna guiado, possibilitado pelo Espírito Santo, e você se torna abençoadamente real. Quando uma pessoa é cheia do Espírito, nós começamos a ver atos de obediência, nós começamos a ver autodisciplina, nós começamos a ver vida de oração, nós vejamos ela crescer na palavra, porque tudo faz o processo na vida dela se manifestar numa onda de progresso espiritual rumo à semelhança com Cristo. Cada vez que você é cheio dele, mais coisas são removidas do seu interior e mais o processo de crescimento espiritual é acelerado em você. O que você está esperando? O que você está esperando para buscar esse enchimento, para buscar essa presença de Deus? Faça um propósito com Deus, pare tudo e fala: Senhor, eu vou buscar todos os dias até o Senhor me encher. Eu desejo a tua glória, desejo a tua presença, mais que tudo, esse é o caminho, essa é a direção para você ir mais longe, para você crescer mais rápido, para você ver mais do poder de Deus se manifestar na sua vida. Então busque a presença do Espírito nesses dias. Deseje ser cheio dele, deseje ser marcado por essa presença extraordinária do Espírito Santo. Ore todos os dias e fala para o Senhor: me enche com o teu poder. Eu desejo mais de ti, desejo cada dia mais o teu toque, desejo cada dia mais da tua unção sobre a minha vida. Espírito Santo, nós oramos. Senhor, crucifica o nosso velho homem e nos faz, Senhor Jesus, a tua imagem, a tua semelhança. Nós precisamos ser cheios constantemente, todos os dias, mais e mais. Eu preciso mais de ti, preciso mais da tua essência, Senhor, da tua unção sobre a minha vida, Senhor, pois eu quero crescer, quero avançar, quero ir mais rápido, quero ir além, quero ir mais profundo em ti, Senhor. Então enche-nos, Espírito Santo. Oriandaramasuri cantaramasuri andaramashere cantaramasuri andaras. Shiri andaramasuri cantaramasuri andarás. Ori cantaramasuri andaramashere cantaramasuri andarás. Oh Espírito Santo, oh Pai, envolve essa pessoa, envolve essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, e venha como um fogo de Deus, oh Pai, consuma
consuma, Senhor, essa pessoa, Senhor, com a tua presença, Senhor, que ela sinta, Senhor, ser envolvido, Senhor, ó Pai, e que ela possa se render à tua glória, se render ao teu poder, se render à tua majestade, Senhor. Esse é o caminho, não tem como, Senhor, pular a etapa, Senhor. É só através do teu Santo Espírito, Senhor. Oh, que o Senhor, ó Pai, traga revelação para essa pessoa nesse dia, Senhor. Que através do Espírito, Senhor, que ela, Senhor, conquistará grandes coisas em Deus. Oh, Pai, gera, Senhor, no interior dela essa fome, essa sede pela tua presença, em nome de Jesus.